Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, versos 1 e também o verso 2. E que Deus, pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu amor, pelas suas misericórdias, possa nos conceder um dia, uma terça-feira abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Fé e esperança sempre. Independente de qual seja a sua realidade, eu quero vos dizer que Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é maior do que os seus problemas. Os seus problemas podem ser gigantescos, sim, mas cada um deles, todos eles cabem na palma da mão do nosso bom Deus. Não deixe nada roubar sua fé. Não deixe nada matar a sua esperança. Confiança em Deus sempre. Eu sempre me pego pensando, me pego refletindo em cima desse verso 1 do Salmo 121. Será que era um monte natural? Aqui perto de casa tem um monte, né? É uma subidinha leve até, porque o monte é um monte baixo. E mesmo sendo um monte baixo, quando estou no alto dele, amados, dá para ver muito longe. Até um certo ponto a gente vê bem, mas conforme o horizonte vai se expandindo, a gente começa a ver as coisas desse tamanhozinho. Eu fico assim, nossa, se eu pudesse andar até lá, essa coisa que é desse tamanhozinho ficaria gigantesca. Eu não posso afirmar que o salmista está diante de um monte natural ou se esse monte é apenas uma metáfora, né? Eu acredito que seja uma metáfora e dentro dessa possibilidade de não ser um monte natural como esse que eu tenho perto de casa, eu fico me perguntando, então o que o salmista está vendo nesse momento que o faz a pergunta, que o leva a fazer essa pergunta: de onde me virá o socorro? E talvez hoje você esteja diante de um monte, diante de uma situação que esteja te levando a fazer esse questionamento, te levando a fazer essa pergunta: de onde me virá o socorro? Amados, quando o nosso monte é uma porta fechada, a gente vai fazer nossa parte, não é? Vamos deixar currículos, vamos pedir uma indicação, vamos mandar currículos pela internet, vamos orar, né? E assim vai. A gente começa a fazer o que está ao nosso alcance. É como eu tenho relatado, eu fiquei um tempo desempregado, eu e a minha esposa começamos a correr atrás, eu ia presencialmente fazer ficha, levar currículo, mandava por e-mail, e assim foi, e muita oração também, né? Algumas coisas nós conseguimos fazer dentro das nossas possibilidades, né? Quando o nosso monte é uma questão na área da saúde, a gente faz a nossa parte, a gente pede a Deus pela cura da dor, né? Para que o remédio venha surtir o efeito necessário. Vamos fazer exames médicos, vamos participar de uma consulta. É a gente fazendo dentro das nossas possibilidades. Mas e quando o tempo passa e a porta não se abre? E quando o tempo passa e a dor não passa, né? E em dados momentos da vida, começamos a fazer essa pergunta: de onde me virá a ajuda? De onde me virá o socorro? De onde virá a resposta? E talvez hoje, assim como o salmista, você esteja com essa pergunta: Senhor, da onde a porta vai se abrir? Como eu vou ser curado desse mal? Como vou ser liberto desse vício? Como a minha família vai ser restaurada? Amados, tem respostas que somente vamos obter através da oração e através da nossa confiança e esperança em Deus. O verso 2 deixa bem claro assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Dentro dos nossos limites, vamos buscar fazer o que está no nosso alcance. Mas eu entendo que as minhas forças naturais são limitadas. A minha inteligência natural, ela é limitada. Amados, tem coisas que vamos sim conseguir pela nossa força,
pela nossa dedicação, pela nossa disciplina, mas não é tudo. Muitas coisas na questão natural nós podemos ir lá sim conquistar, mas e quando sai da esfera do natural? A questão toda aqui é essa: saiu do controle natural, já não estava mais no controle do salmista, e talvez essa situação não esteja mais no seu controle. Quando as propostas saem do controle natural e entram no controle do impossível, sai da esfera do difícil e entra na esfera do impossível, é justamente na área de atuação de Deus. Nunca se esqueça do que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, verso 37, porque para o meu Deus, o nosso Deus, nada é impossível. O verso 2 é uma resposta a essa metáfora do salmista. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amados, ele começa a falar aqui de quem Deus é, da força, do poder, da grandeza de Deus. Quando ele fala que fez os céus e que fez a terra em cima de um monte natural, como esse que tem aqui perto de casa, é lindo de estar lá no alto e de começar a olhar ao horizonte, de dar aquele giro 360 graus. Nossa, dá para ver muita coisa. Algumas coisas dá para ver de forma nítida e outras bem distantes, desse tamanhozinho. Você olha assim, nossa, aquela construção, aquele prédio. Eu sei que ele é enorme, mas nesse local de altitude, que é esse monte que eu estou, dá para ver que tem uma boa distância. E aquele prédio, aquela elevação que está lá na frente, se torna desse tamanho. Amados, deixa Deus ser o monte do seu socorro. Escale esse monte com a sua fé, com a sua confiança. Uma coisa é você olhar os problemas do alto de um monte, e outras coisas você olhar os problemas no pé de um monte. Deixa Cristo ser esse monte de força, deixa Cristo ser esse socorro. Escale com fé e confiança, com esperança, o poderio do nosso Deus. Se você ousar confiar em Deus, você vai ver os seus problemas como são, pequeninos. Pode ser um monte de áreas problemáticas, mas quando você está em Deus, você vê que tudo isso não passa de pó, não passa de farelos. Confiança, fé e esperança sempre. Se ficarmos olhando para os nossos problemas, você vai ver o que é desse tamanho, vem ficando desse. A Bíblia diz algo interessante no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Eu não vou ler por conta do tempo. Aqui fala a história de um povo e de um gigante. Esse povo estava em guerra e o povo adversário tinha um homem gigante por nome Golias. Golias veio desafiando o exército adversário, segundo apontamentos, 3 metros de altura. E esse homem quer um guerreiro para poder lutar com ele. E a proposta é: se o melhor soldado de vocês gladiar comigo e me vencer, a gente vai aceitar a derrota. Mas se eu gladiar e vencer, vocês vão aceitar a derrota e vão ser os nossos escravos. Ninguém aceitou o desafio. Por quê? Todos estavam olhando para o tamanho do homem. Todos estavam focando no tamanho do homem. Se você focar no seu problema, você vai ver o seu problema crescer. Temos que focar nos céus. Temos que focar em Deus. Davi era um jovem cheio de confiança, cheio de fé e cheio de esperança. Quando ele olha para Golias, ele vê apenas um homem. E como homem, ele sabia que aquele homem poderia morrer. Como homem, ele sabia que aquele homem poderia cair e ser vencido. Amados, vamos olhar para os nossos problemas do jeito certo. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso de número 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono
de Deus. Temos que olhar para os céus, temos que olhar para o Senhor Jesus. Não devemos ficar focados nas questões que estão adiante dos nossos olhos. Amados, a fé, ela vem pelo ouvir. Romanos 10, verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não confie no que os seus olhos estão vendo. O medo, ele vem pelos olhos e também pelos ouvidos. Muito mais pelo que você está vendo. Quando você pega e começa a focar nas questões naturais e você começa a ver, a olhar em volta e não ver saída, e não ver como contornar, como mudar o cenário, a sua fé ela começa a ser combatida. Por isso a importância de não confiarmos somente no que estamos vendo. Se Davi fosse ficar focado somente naquele gigante e ficar dando ouvido ao que o exército estava falando, Davi teria se acovardado. Ei, não se acovarde. Você já sabe que tem um problema diante de você. Você já sabe que esse problema pode ser maior do que o seu conhecimento, pode ser maior do que a sua força, mas você também tem que entender que esse problema, que essa situação, ela não pode e nunca será maior do que Deus. Diga nesse momento aos seus problemas, diga a porta fechada, diga a doença, diga a enfermidade, diga ao vício, diga a essa crise que você possa estar vivendo no seu familiar, que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e que nada desse mundo é maior do que a força desse Deus. Confiança e esperança sempre. Não deixe nada disso roubar a sua fé. Eu creio no poder da oração. Por isso estou aqui. Por isso eu faço questão de, antes de fazer qualquer outra atividade, estar aqui com vocês, né? Assim como vocês, eu também tenho o meu compromisso. Eu também tenho que trabalhar. Eu também tenho as minhas questões do dia para poder passar. Mas eu escolho passar com fé, com confiança, com esperança. Eu escolho passar com Jesus. Amados, todo mundo tem problemas. Todo mundo tem. Né? Os problemas fazem parte da existência humana. Cada um vai passar de um jeito, cada um vai lutar segundo a sua força. Eu escolho lutar com a força, com a graça de Deus. Todos os dias eu digo a Deus: Senhor, os meus problemas podem ser grandes sim para mim, mas de uma coisa eu sei, eles cabem na palma da sua mão. Pai, eu escolho ficar com a minha fé no Senhor. Eu escolho declarar que o meu Deus fez os céus e a terra, que o meu Deus é maior do que a porta fechada, que o meu Deus é maior do que a doença, que o meu Deus é maior do que a enfermidade, que o meu Deus é maior do que os vícios, que o meu Deus é maior do que qualquer coisa que esse mundo possa querer me apresentar. O Senhor é maior. Que nesse momento, amados, a sua fé ela possa crescer em Deus e você começar a enxergar os seus problemas como são, pequenininhos, diante do Deus grandão que nós servimos. Eu creio que uma oração tem o poder de mudar tudo. Eu creio que tudo aquilo que apresentamos a Deus em oração tem saída, tem respostas e também tem solução. Amados, eu creio que juntos com Cristo somos mais fortes. Talvez a sua fé seja pequenina, mas vem cá, se eu somar minha fé com a sua, vai haver uma combinação de fé. E a sua fé, somada à minha, ela vai ter um crescimento. Né? Não dá para mensurar esse crescimento, mas de uma coisa eu sei, que uma vez que há fé, há resultados e milagres. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele tem um galardão. E galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. Eu não posso ter fé por você, mas eu posso somar minha fé com a sua fé. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 58, que Jesus não fez ali muitos milagres por conta da incredulidade, por conta da falta de fé. Eu posso somar minha fé com você, mas eu não posso ter fé por você. Esse é meu intuito, somar em fé e somar em oração. Amados, ao terminar esse momento aqui, eu vou para o meu trabalho.
mas eu peço que você deixe o seu nome nos comentários, porque eu quero muito anotar o seu nome aqui. E todos os dias, conforme as possibilidades, estar orando por você e pela sua família. O caderno é fininho, mas ainda falta muitas páginas para poder terminar. E quando vocês interagem, eu busco anotar de verdade. Eu quero muito poder terminar esse caderno ainda esse ano e estar fazendo a aquisição de um novo. Amados, como é bom orar, como é bom pedir a Deus pela vida de alguém. Mas o porquê de eu insistir tanto para você deixar o seu nome aqui? Eu não fico pedindo, se inscreve no canal, deixa um coração. Amados, o que eu quero é poder somar em fé e em orações com você. Eu busco viver um princípio bíblico quando eu peço o seu nome para poder anotar aqui. Jó 42, verso 10 diz que Deus abençoou a vida de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Amados, quer ver o favor de Deus em sua vida? Ore por mais alguém. Ore não somente pela sua vida, não somente pela sua família. Ore pela sua vizinhança. Ore pelo pessoal do trabalho. Ore você por mais alguém. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos orar? Pai, eu sou grato a Ti pelo dia de hoje. Senhor, eu creio que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, eu quero muito pedir ao Senhor, Tu és o Deus tal, Tu és o Deus grandioso, Tu és o Deus que está acima de tudo, acima de todos. Senhor, Tu és um Deus ilimitado. Tu és um Deus majestoso. Eu quero muito te pedir, nos conceda um dia abençoado, a começar pela nossa saída. Nos guarde dos acidentes, nos guarde das confusões lá fora. Nos guarde, meu Pai, da pessoa mal intencionada que vem com o intuito de matar, roubar, de fazer o mal. Pai, nós queremos depositar o dia de hoje em Teus cuidados e te pedir, Senhor, que o Senhor possa, sim, nos conceder um dia de portas abertas a quem está vivendo as portas fechadas, nos conceder um dia de cura a quem está vivendo a doença, a quem está vivendo a enfermidade, a quem está vivendo o momento da dor no físico, ainda que sejam até mesmo aquela doença psicossomática como depressão, estresse, ansiedade. Eu te peço pela cura também nessa área. Eu te peço, meu Pai, pela libertação. Tira os vícios da vida dos meus irmãos, a sede do álcool, o desejo de tragar mais um cigarro, o desejo de usar aquela maldita droga, meu Pai. Pai, eu te peço, meu Senhor, visite os corações, visite as famílias, visite os lares, meu Cristo. Eu te peço pela Tua presença, Senhor, dentro dessas casas, mas muito mais dentro, Pai, dos corações. Que o Senhor possa encher e preencher, Senhor, essas vidas. Senhor, essas vidas são os meus irmãos. Pai, eu tenho assumido um compromisso de todos os dias estar orando por elas. Cristo, eu creio que o nosso socorro vem do Senhor, porque o Senhor fez os céus e a terra. O Senhor está acima de tudo. O Senhor está acima de todos. Pai, Tu és soberano. Tu és onipotente. Pai, Tu és grandioso. Ainda que haja gigantes tentando derrubar nossa fé, eu creio que o Senhor é maior do que todos eles. Eu te peço, meu Pai, guarda a vida dos meus irmãos. Nos conceda um dia abençoado, nos conceda começar um dia, desenvolver o dia e também consumar esse dia em Tua presença. Aqui há muitos nomes, famílias, nome de crianças, nomes de adolescentes, jovens, idosos. Eu te peço, meu Pai, visite cada nome anotado aqui. Eu tenho anotado com carinho, com seriedade e responsabilidade. Eu te peço, mude a vida de cada uma dessas pessoas. Mostra o Deus grandão que Tu és para cada uma delas. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor é o nosso socorro. Muito obrigado, meu Pai, pela Sua graça, pelo Seu amor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro. Amém. Que Deus possa, sim, abençoar a nossa terça-feira. Fé e esperança e confiança sempre. Nunca se esqueça que o nosso socorro vem
de um Deus grandioso. Independente do que você está vendo, de qual seja o tamanho dos seus problemas, nunca se esqueça que Deus fez os céus e a terra. Um dia abençoado a todos. Paz.